Meu nome é Wendel e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, que foi codificado por Allan Kardec no ano de 1861 e é uma das 5 obras que constituem a codificação espírita. Nela, Kardec reúne os meios de comunicação com o mundo invisível e a prática da mediunidade. Nos esclarece também as dificuldades que nós possamos encontrar no meio do caminho para a prática do espiritismo. Como nós somos partes integrantes desse intercâmbio do plano material e o plano espiritual, é muito importante que nós saibamos como se estabelece essa comunicação. Agora a Eliana ela vai estar falando para nós os tipos de mediunidade. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns, essa obra de Allan Kardec, que é considerada um dos manuais mais completos sobre as manifestações mediúnicas, o desenvolvimento da mediunidade. Aqui é uma ferramenta de auxílio para todos aqueles que querem estudar sobre esse assunto. Tem os ensinamentos dos espíritos sobre a comunicação com o plano espiritual. Porque o que é mediunidade? A mediunidade ela é a ponte entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. E o médium, ele é o porta-voz. Essa sua mediunidade, ele consegue essa comunicação com o plano espiritual. Allan Kardec fala pra gente que qualquer pessoa que sente influência em um grau qualquer dos espíritos, ela é considerada médium. O médium, ele possui uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa comum. Por quê? Porque ele é um instrumento de luz, ele é um instrumento de auxílio, tanto no plano material quanto no plano espiritual, Então ele tem que saber ouvir, ele tem que consolar as pessoas que necessitam, tanto no mundo material quanto no espiritual, porque através da mediunidade ele consegue essa comunicação com os espíritos e ele consegue auxiliá-los. É importante que o médium ele se aperfeiçoe moralmente, que ele respeite o seu próximo, que ele se coloque a serviço do bem e que ele não use a mediunidade para futilidade, que ele não cobre, Então, assim, a responsabilidade de um médium ela é muito maior. Através da mediunidade, e dessa comunicação, que os espíritos conseguem se comunicar com as pessoas, seus familiares, seus entes queridos, ainda que encarnados, A psicografia é uma faculdade mediúnica que através dela é possível essa comunicação, porque aí eles psicografam as cartas e eles conseguem se comunicar, dar notícia para os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra. E não só isso, como obras, de estudo, livros, feito através da psicografia. Nós temos várias obras aí psicografadas. E tem também o médium vidente, que é aquele que vê os espíritos, Os médios sensitivos, que eles têm uma sensibilidade, de sentir o espírito, de sentir a energia, se é bom, se é ruim. Então, tem os médicos audientes, que é aqueles que escutam os espíritos. Os médiuns falantes, que são os que os espíritos utilizam-se das cordas vocais do médium para falar, para se comunicar ali na reunião mediúnica. A mediunidade, ela é o meio de comunicação com o plano espiritual. E aí, o médium, a pessoa que médium, enquanto médium, ela tem que ter uma preparação, um equilíbrio, saber lidar com as situações, com todo tipo de situação que surgir. E aí, para isso, deixaram aí pra gente o livro dos médiuns como uma ferramenta de auxílio pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, manda aí pra nós, pra gente poder esclarecer pra vocês e que a gente consiga, cumprir aí a missão que nós temos de auxílio aí ao nosso próximo. Que vocês tenham gostado das informações. Até uma próxima. Um beijo, fiquem todos com Deus, uma ótima semana para vocês e até uma próxima oportunidade de encontro, tá joia? Beijo para vocês.
E aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar das obras básicas do Espiritismo. Como vocês podem ver, são 5, né? O Pentateuco, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E para o nosso jogo de hoje, nós vamos iniciar falando do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa fase, nós vamos conhecer o Evangelho. E, queridos navegantes, como será a história desse Evangelho? O que será Kardec pensou em fazer essa obra que contempla o aspecto religioso do tríplice aspecto da doutrina? Lembra? Ciência, filosofia e religião. E o Evangelho está dentro dessa religião. Vamos entender um pouco? A ciência explica, a filosofia indaga e a moral transforma. E, queridos navegantes, vamos continuar a nossa viagem com algumas informações técnicas. Vamos conhecer o histórico. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro espírita francês de autoria de Allan Kardec e dos Espíritos. Foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864. E é uma das obras básicas do Espiritismo, e ela dá mais enfoque às questões religiosas, éticas, comportamentais do ser humano. Ela explica as máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as suas diversas concepções, principalmente ligado à moral, que é esse retornar, né? Que a gente vai retornar ao Criador a partir da nossa evolução moral e espiritual. Vocês estão vendo agora a capa de alguns evangelhos. Por quê? Na medida que o evangelho vai sendo traduzido, as editoras elas vão lançando. E aí várias editoras lançaram esses daí. E o verdinho que a setinha apontou foi o primeiro livro, a primeira capa do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente pensa, será que tem diferença de um evangelho para o outro? Sim. A diferença está apenas nas colocações, na simplicidade. Tem um evangelho que ele é mais simples. Porém, de qualquer forma, todos os evangelhos vão conter os mesmos ensinamentos, pois os sinônimos são utilizados para isso, para que mantenha a essência. E a gente pensa, que essência que é essa? Que história de essência? Vamos pensar? Olha, a resposta aí, a essência é o amor. O amor de Jesus em cada ensinamento. Então, o Evangelho esclarece os ensinamentos de Jesus, promove a mudança pessoal, auxilia no hábito da prece, pois no Evangelho contém uma parte exclusiva de preces para diversas coisas. Então, às vezes vocês pensam assim, eu não sei fazer uma prece. Vai lá no Evangelho, no finalzinho, tem a coletânea de preces espíritas para a gente conseguir fortalecer. O Evangelho também reforça o aspecto da doutrina espírita da religião, que é um dos 3 aspectos, né? E a gente vai pensar sobre essa religião, esse nos religar com Deus, que é importante, porque a religião não é uma ser melhor do que a outra, é a gente se reconectar com o nosso Criador, com aquele que nos criou, aquele que cultivou em nós o amor e deixou dentro de nós a sementinha para a gente brotar. Nós somos sementes do Cristo. Então, o Evangelho também vai nos auxiliar na manutenção interior, podendo se ligar ao reino de Deus. O reino que Jesus falou, ou seja, o reino de amor, de felicidade, de diversos momentos onde nós seremos capacitados a atingir alguns aspectos do Evangelho, que é a luz, o exemplo e o amor. A luz, porque Jesus ilumina. O exemplo, porque ele exemplificou. E o amor, porque em todas as suas ações continha esse amor. E aí eu pergunto para vocês, como chegamos a esses exemplos? Como nós começamos a exemplificar? Como será que a gente vai começar a pensar nisso? O início é praticando o Evangelho no lar.
é a gente pegar o Evangelho, abrir uma determinada parte, ler, refletir, conversar com a nossa família e fazer preces iniciais e finais. E o Evangelho, gente, ele tem uma ação importante. Eu fiz esse esqueminha. A casa sem o Evangelho no lar, que tem raios, a casa iniciando o Evangelho, que começa a iluminar, e a casa com o Evangelho implantado, que tem uma redoma de amor. Eu coloquei essa parte do Evangelho sobre a indulgência para a gente pensar um pouco sobre ela. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deveria alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê o defeito dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tomem conhecimento unicamente a malevolência. Tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que aparece atenuar a falta, mas para evidenciar a pérfida intenção. Ou seja, eu vejo que a pessoa é muito negativa. E aí, ao invés de eu julgar e falar assim, fulano é muito negativo, deixa fulano pra lá, eu falo, não, tem um motivo para fulano ser assim. Tem algo por trás disso. Então, no nosso lar, a gente tem que pensar um pouco na indulgência. Eu coloquei 2 textos para a gente refletir, que é do livro Vivendo o Evangelho, que é psicografia de Antônio Valduí Filho, e o espírito é o André Luiz. Em casa, pratique em casa o exercício da indulgência. Pai grosseiro, não censure, tolere. Mãe apática, não recrimine, dialogue. Esposo difícil, não exija, ampare. Marido inábil, não critique, oriente. Filho rebelde, não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, não condene, ajude. Tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo exageros. Pode ser simples conveniência, mas na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem o verniz das regras de etiqueta, a indulgência com a família significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Nesse texto aqui a gente tem que entender assim, não importa se a pessoa é grosseira, se a pessoa é apática, a indulgência, ela vai vir além disto. Ou seja, o pai pode ser muito grosso, pode ser te dar patada, te xingar. Aí você tem que pensar o porquê disso. Será que ele cresceu num ambiente assim? Eu já tive casos de alunos que são assim, não fala isso com fulano, mas lá em casa meu pai falou isso comigo. Então você acha certo algumas coisas a partir do momento que você vivencia elas no seu lar. Então a gente pode fazer exercício da indulgência, tentar ver atrás, através das diversas situações, através das coisas. O outro texto é não confunda. Não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas ensine. Não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele, tendo a sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Ou seja, você vê o outro errando e não dá nenhum conselho para ele? Claro que não. Você tem que ir lá e aconselhar. A gente não pode deixar a pessoa cair no buraco sem pelo menos tentar estender a mão para ela, né? Então a indulgência faz com que a gente veja as coisas de uma forma multilateral, não unilateral. Então que a gente possa entender que toda ação tem uma reação, que tudo que nós fazemos com o outro vai retornar para nós, que nós devemos plantar o amor, plantar a perseverança,
e a cada momento sermos luz onde houver escuridão. Então, praticando o amor, nós conseguimos ser amor. Que Jesus os abençoe. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar da quarta obra que compõe o Pentateuco da codificação do Espiritismo, o Céu e o Inferno. O que há neste livro? Este livro explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Ele vem demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual. Ele é dividido em duas partes importantes. A primeira, ele compara as várias religiões, o que elas pensam sobre a vida após a morte. Mostram os fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam. Então, os temas como anjos, céu, demônios, infernos, penas eternas, purgatórios, temor da morte, a proibição de Moisés sobre a evocação dos mortos. Por que Moisés proibiu? Porque era possível. Não se proíbe aquilo que não é possível de acontecer, né? Então, naquela época, estava muito insuflada a mediunidade, esse contato com os mortos, portanto, Moisés achou por bem, determinou a proibição. Explica também as doutrinas das penas eternas, a qual o Espiritismo é contra, né? É contrário a essa ideia. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos situações da alma durante e após a desencarnação. Então, são relatos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos e também de espíritos felizes, daqueles medianos, dos sofredores, dos suicidas e uma expiação terrestre. Então, ali é descrito na segunda parte os relatos dessas pessoas. Nós temos também a explicação dentro deste livro dos princípios da doutrina espírita, né, como a imortalidade da alma, o contato dos espíritos com os terráqueos, né, os encarnados. Nós temos a descrição dos planos espirituais, do mundo espiritual, né, das várias etapas que os espíritos enfrentam até chegar aos mundos felizes. Nos é relatado também que o céu ou inferno, ele está dentro de nós. O nosso céu e o nosso inferno é definido pelos nossos pensamentos. É formado de nossos sentimentos e nossas ideias. E a intenção é tudo. É o que define o nosso local onde que a gente vai estar após a desencarnação. O inferno seria um condomínio de gente que gosta da mesma coisa, e o céu também. Então, se você desencarna gostando de determinadas situações que degradam o espírito, você vai ser atraído, é magnético, você vai ser atraído por esses locais. Se você tem uma conduta pautada no Evangelho de Jesus, se você teve essa conduta na Terra pautada no Evangelho, você vai ser atraído para o grupo de pessoas que também têm os mesmos propósitos que você. Então, a gente, como somos filhos do Criador, nós somos co-criadores. E nós vamos criando os ambientes através do pensamento criador. O pensamento formado de nossos sentimentos e nossas ideias. Portanto, a intenção é tudo. Qual é o propósito da tua ação? É isso que te define, é a intenção.
Portanto, nós devemos vibrar na mesma faixa dos valores do Evangelho. Para que a gente não se perca, é necessário sempre a gente manter esse contato com a espiritualidade, com o Evangelho, a vigilância dos pensamentos, para que a gente possa encontrar o céu dentro de nós. Normalmente o inferno já está. Já está porque nós estamos aí na nossa busca da felicidade eterna. Então ele já está, que são os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Então nós temos que buscar também esse céu definitivo, para que a gente não fique oscilando esse céu dentro de nós. Esse céu e inferno não existem na visão espírita. Isso porque o bem e o mal podem estar dentro de cada um. Tem pessoas que carregam o céu em qualquer ambiente, onde que chegam, ali está o céu para essa pessoa. Ela está com o céu dentro dela, então ela manifesta esse céu no ambiente. Ela pode estar num ambiente mais imundo, espiritualmente falando, que ela consegue insuflar esse céu, exteriorizar esse céu que está dentro dela. Assim também, como tem pessoas que carregam tempestades, carregam o inferno dentro delas. Na Bíblia, o termo está relacionado a abismo, a sepultura, a demônios, né? De acordo com o pensamento dos israelitas antigos, um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. Esse é o inferno dos israelitas. E o céu? O céu é o Éden, é o paraíso perdido, é o mundo vindouro, né? Para o Espiritismo, o que é o purgatório? O Evangelho não faz nenhuma menção a purgatório, que não foi admitido pela Igreja senão no ano de 593. Aí sim que a Igreja viu que precisava colocar um purgatório, porque ficar só céu e inferno estava muito pesado para o entendimento dessas pessoas. Então, o purgatório seria o quê? Não há para as almas senão duas alternativas: a felicidade absoluta ou suprema ou suplício eterno. Então, a Igreja criou no ano de 593 esse purgatório, né? Então, no Espiritismo não há essa situação. O nome que é utilizado é umbral, que poderia ser relacionado a mesma coisa que o purgatório. Por quê? É esse estágio onde o espírito se encontra perturbado e depois é levado normalmente para uma colônia para se reestruturar. A comparação, nós temos o livro de Ação e Reação, de André Luiz, que mostram os nossos atos e as reações. O que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente tem que sempre buscar plantar coisas boas para que a gente permaneça nesse céu constante. E não quando a gente desencarnar, agora sim eu vou para o céu, agora sim eu vou para o inferno. Seria aquele julgamento esperado, né, pelas outras doutrinas. Ao desencarnar, rompem-se os três plexos, o cerebral, o solar e o funcional, e o espírito, juntamente com o perispírito, se desliga do corpo físico. Isso é desencarnar. Jacó, na Bíblia, ele vê anjos subindo e descendo para ajudar. Está no Velho Testamento essa passagem. Ele vê anjos subindo e descendo. Ou seja, o resgate, né, auxiliando nas zonas umbralinas, né, esses anjos auxiliando esses espíritos. Então, ou seja, você vai para o umbral, né, que é o estágio da mente, da sua consciência, ou você vai para alguma colônia de tratamento. São mais de 25 colônias, mais de 20 colônias ligadas ao plano, ao Brasil, né, a algumas regiões. Depois eu vou falar sobre isso, se der tempo. Muitas mães estão nos planos inferiores por amor aos filhos errantes. Ou seja, imagina para uma mãe esse inferno eterno. Ela fica lá no bem bom, né, curtindo o mundo feliz, e o filho sofrendo, né, ou uma alma vinculada a ela sofrendo.
Então não existem penas eternas dentro da doutrina espírita. E ali fala, né? A Bíblia fala, nenhuma ovelha se perderá, mas terá reparação, né? A lei de causa e efeito. O delito não é eterno, então a pena não pode ser eterna. Por quê? Porque você tem a reparação. Se você tem a reparação do seu delito, do seu erro, como que você vai ficar numa pena eterna no umbral? Em Ezequiel 33, né, na Bíblia, Deus não se alegra com a perda de nenhum dos seus filhos. Está escrito lá. Então, nenhuma ovelha se perderá. E Deus é Pai, é claro que Ele não vai se alegrar tendo aí um filho eternamente cumprindo uma pena eterna no inferno, né? Demônios a gente já sabe que são, a tradução correta é espíritos. Os espíritos. Então, o que a gente encontra de demônio no umbral seriam aqueles espíritos altamente endurecidos, né? E os outros também estão no estágio de consciência do pensamento, onde eles se acham devedores demais, não conseguem ter a consciência de que podem reparar, né? Não conseguem, acham que tem que sofrer essa pena eterna e ficam por lá mesmo, achando que lá realmente é o local deles. Quem tiver muito interesse pode estar lendo aí na segunda parte do livro Céu e Inferno, que vem esclarecer com alguns depoimentos de espíritos que desencarnaram. Tem partes ali que é muito fortes, principalmente a parte dos suicidas, né? Que eles imploram para aquele momento, né, do tiro, do delito cometido contra eles mesmos, né, cesse, porque eles ficam constantemente repetindo aquele momento, né? Então tudo é o pensamento criador. Você é atraído para o Vale dos Suicidas, é magnético, né? Então nós temos que principalmente tomar cuidado com os nossos pensamentos e nossas ideias, e a intenção desses pensamentos. Por exemplo, a mãe tem o pensamento de deixar o filho fazer tudo que ele quer. Tudo que ele quer. Ah, tadinho, deixa ele fazer tudo que ele quer. Mas dentro dela, ela não está nem aí, ela não está se importando. Então, qual é a intenção? Né? A intenção, na verdade, é estar prejudicando. Às vezes até é de prejudicar, deixando o menino fazer o que quer. Agora, às vezes a mãe corrige com dureza, mas no fundo, ela quer o quê? Ela quer consertar, ela quer melhorar o filho. Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Então, depende muito da intenção dos nossos atos aqui na Terra, né? Qual que é o propósito dessa ação? É o que te define. Não adianta ser bonzinho, ter boas atitudes, sendo que a intenção não é das melhores, né? Aquela intenção como é que eu posso dizer? É aquela intenção que não vai trazer um resultado positivo para as pessoas. Então, depende muito do pensamento, a carga de sentimento que a sua ideia vai transmitir, o que você está sentindo, né? Outro significado de demônio também é doença. É doença, né? Que fala também no livro. E o diabo é o opositor, né? Então o inferno seria o quê? O condomínio de gente que gosta da mesma coisa. E o céu também é um condomínio de gente que gosta da mesma coisa. Então nós temos colônias, onde é descrito, né? Nós temos colônias das crianças. Nós temos colônias de pessoas que morreram com câncer e estão ali para reativar os seus plexos, as suas ligações espirituais. Nós temos vários tipos de colônia, não só nosso lar, né, que nós sabemos que é ligado ao Rio de Janeiro. Nós temos vários tipos, nós temos vários nomes. Nós temos castelos, que é descrito, nós temos escolas, faculdades. Então, depende muito do que você sente, do seu estado emocional, para onde você vai ser atraído. Então você vai estar num céu ou no inferno. Se você tem uma carga de arrependimento, uma carga muito negativa que te acompanha de erros terrenos, é claro que você vai ser atraído magneticamente para mundos infelizes. Agora, se você conseguiu durante toda a sua vida vibrar dentro do que diz o Evangelho, é claro que você pode até passar por essa zona que se diz purgatório,
que na verdade é um umbral, né, para nós espíritas, mas que você vai conseguir estar em alguma dessas colônias de tratamento. Eu separei para vocês um site que tem um estudo sistemático do livro Céu e Inferno. É muito interessante. Eu vou estar mandando também o link, porque eu não consegui compilar tudo certinho. E eu separei um dos capítulos, uma das partes, que é o passamento, né, que seria o desencarne, que é interessante. E eu vou estar mandando também essa parte do estudo. E tem a pergunta muito interessante, né? Que atitudes tornarão o nosso desprendimento menos doloroso depois da morte física? Todas as atitudes que nos levem à vivência no bem e à prática da caridade, culminando na nossa melhoria moral. O conhecimento que se adquire com o estudo do Espiritismo pode nos incentivar a essas práticas e facilitar nosso entendimento da vida futura. Ok, agora o conhecimento também não é tudo. Nós temos que ter o pensamento e a intenção sempre voltados para o bem. Porque no umbral está cheio de espíritos bem intencionados, com conhecimento, porém as intenções não foram as melhores, né? Então não adianta só ter o conhecimento. Outra questão importante, o Espiritismo não é o único caminho para atingir a felicidade. Nós temos conhecimento que traz da vida espiritual e inspirações que nos fornece para seguirmos o caminho do bem. Sem dúvida é de grande ajuda para podermos progredir e buscar a perfeição relativa, ou seja, outros caminhos existem. Para os espíritos conscientes, que têm consciência pura da morte, a morte não passa, e totalmente desligados da matéria, a morte não passa de um sono breve, isenta de agonia e o despertar suave, né? Aqui nós vamos falar no resumo também da morte violenta, né? A situação dos suicidas diz que é das piores que se pode experimentar. Então, quem quiser ler algum relato, vai na segunda parte do livro Céu e Inferno. A questão da confiança no futuro facilita o rompimento dos laços que já estavam frágeis, ou seja, desencarnar não é tão difícil quando você está com essa consciência, com essa situação mais resolvida e totalmente desmaterializada, ou seja, o desapego dos bens materiais, né? Mesmo a pessoa tendo um estado de espírito muito consciente, muito bem resolvido, pensamento, ideia, tudo conjugando certinho para o bem, ela pode morrer de qualquer jeito, que ela vai estar desperta, ela vai estar totalmente consciente no mundo espiritual. Ela não vai ter angústia, ela não vai ter um desligamento difícil, vai ser um desligamento mais fácil. Então, para encerrar, né, o que define essa justiça divina não é exatamente esse julgamento que todos esperam, é a nossa consciência, é o nosso estado de espírito, que vai definir para qual colônia, qual situação do espírito eu vou ser atraído. Então depende de mim. E assim se faz a justiça divina, né? E através também da ação e reação, que é uma lei de ação e reação. E a reencarnação, ela ajuda nessa reparação, nessa expiação das faltas cometidas, para que a gente possa se purificar, voltar mais consciente a cada reencarnação, né, evoluir um pouco mais. E tudo isso nos é explicado, demonstrado através da doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece muito acerca dessa situação e o que devemos fazer. Então, a gente não precisa pensar, nossa, estou condenado ao inferno eterno. Não, porque não existe diante do pensamento espírita, né? E essa condição de estarmos eventualmente, né, ligados a umbral, momentaneamente, vamos dizer assim, a gente tem condição de reverter. A gente ainda tem essa chance. Então, ainda vem a misericórdia divina. Apesar da justiça de Deus, nós temos a misericórdia divina. Então, dentro da doutrina espírita, não cabe dizer sobre o céu, sobre o inferno eterno. Agora,
E pode acontecer do céu eterno? Sim, porque é o estado do espírito. Então eu posso estar encarnado, eu posso estar numa zona umbralina ajudando, eu posso estar em qualquer lugar difícil, mas dentro de mim eu estou com o céu bem estruturado. É o que vai me definir são os pensamentos e as intenções desses pensamentos. Então é isso, pessoal. Aí desculpa aí os cortes, né, os erros. Bom dia a todos. E aí nós vamos para o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, Gênese significa a origem dos seres. E aí Kardec acreditou que seria importante trazer para cada um de nós conhecimento de onde nós viemos, como esse planeta se formou, qual que é a constituição geológica e geográfica do planeta, como que isso se deu. Então, a Gênesis, segundo o Espiritismo, é um livro espírita francês de autoria de Allan Kardec também, publicado no dia 6 de janeiro de 1868. E é uma das obras básicas, assim como as demais que a gente está vendo aqui hoje. E a Gênesis é um livro mais complexo, ou seja, a gente não pode sentar hoje e terminar de ler amanhã, porque cada parte é constituída de uma forma. E a explicação sobre tudo aquilo que a gente vivencia hoje é mais complexo do que a gente imagina. Então, Kardec pegou e esmiuçou as perguntas do Livro dos Espíritos que ele fez. Ele trouxe para nós o ensinamento de como foi constituído o nosso planeta. Por exemplo, quem vem de base católica acredita que o planeta foi construído, que Deus fez o mundo em 7 dias. Nós, espíritas, entendemos que o planeta ele foi construído em 7, sim, mas 7 períodos geológicos, onde tudo foi movimentando harmoniosamente na natureza para que surgissem tudo o que nós conhecemos hoje. E até hoje a nossa constituição, a nossa Terra, ela modifica. Ela está em constante modificação. Não parou por aí. Então a Gênese ela traz o porquê dessas mudanças, quando elas ocorrerão, como que ocorrerão, explica o que já aconteceu, como que aconteceu. Então ela é detalhadamente um livro de base mais científica. Todos eles têm base científica, porque o método do Kardec foi de ir ao mesmo lugar com as mesmas perguntas e pegar as respostas e esmiuçar para todas as pessoas. E trazer para a gente bem categoricamente como que aconteceu. E não há como ter dúvidas, pois existem fatos irrefutáveis dentro dessas obras. A gente consegue hoje perceber coisas que são ditas ali, que foram escritas há mais de 150 anos atrás. Então pensem junto comigo, como Kardec poderia saber disso? A sua época era bem diferente da nossa. Hoje em dia nós colocamos as coisas nos celulares, nos computadores. Naquela época não era assim. Naquela época eles utilizavam a mente, papéis, escrita. E antes disso, que não tinha escrita. Então nós fomos nos desenvolvendo através da evolução. Então a doutrina espírita não exclui a teoria científica, nem o Big Bang, nada. Ela agrega tudo. Porque tudo no mundo tem uma explicação, um contexto e uma forma de ter acontecido. Nada é por acaso. Então a Gênese vai explicar alguns aspectos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho. Então vai reunir. E a doutrina espírita é resultado do coletivo e concordante dessa questão. E concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela arrogância delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então a gente tem que pensar no nosso passado, refletir sobre ele, para conseguir até mesmo construir um novo futuro. Algumas pessoas dependem disso, outras trabalham a vida inteira para entender, porque o processo de construção do nosso planeta não foi simples. Mas com estudo, com amor, a gente consegue compreender tudo. Um beijo grande, gente,
e até o próximo aulão.